Estou ao vivo. Oi, pessoal que está entrando. Bira. Vamos escutando um pouquinho da música do Arthur Maia, magnífica, que ele fez especialmente pra gente, do Amazônia das Palavras. Vânia. Meire. Daniel entrou, que maravilha. Já vou chamar daqui a pouquinho. Ira, que ótimo que você está aqui com a gente outra vez. Saudades também, Meire, muitas. Vou aqui chamar o Daniel para a gente começar. Professor Ivanir, tá melhor? Espero que sim. Para a gente poder começar a nossa live. Boa noite. Oi, Daniel. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo. Tudo Muito ótimo. frio aí? Tá um gelo. Nossa Senhora, estou aqui, mas essa é uma boa sexta-feira para a gente curtir um pouco a live com um pouquinho de frio. Fazia Enfim, vamos lá. Bom, gente, vou dar início aqui. Boa noite para todo mundo. Agradeço a presença de todo mundo aqui com a gente. Eu sou Fernanda Kopanax, do Amazônia das Palavras. O Amazônia das Palavras é um projeto que nasceu com um grande desejo da gente poder compartilhar um pouco da literatura brasileira, da literatura que é produzida também na Amazônia, da gente também conhecer as nossas histórias, a nossa literatura que também é produzida na Amazônia. O projeto ele acontece no estado do Amazonas, no estado de Rondônia. No estado do Amazonas, ele acontece em Manaus, em Taquatiara, em Nova Olinda do Norte, em Borba, em Nova Aripuanã, em Manicoré, Humaitá e em Rondônia acontece em Porto Velho, que é a capital do estado. O projeto ele nasce, além desse grande desejo da gente em compartilhar e discutir e pensar literatura, ele nasce em função também de dados da pesquisa de retratos da leitura no Brasil e do próprio IBGE, que mostra que o Brasil é um país que, infelizmente, ainda lê pouco. E ele também, esse país que lê pouco, é um país que tem dificuldade de ter acesso aos livros e à literatura de alguma forma. Então, esses dados dizem para a gente que o brasileiro lê, em média, 4,96 livros por ano. E, mesmo assim, esses livros não são necessariamente lidos de forma integral. E na lista dos livros, desses 4,96 livros lidos anualmente, a gente tem uma lista que vem primeiro a Bíblia, depois os livros de autoajuda, depois os livros didáticos e somente depois que a gente tem a literatura como uma opção dos brasileiros quando vão ler. Quando a gente vem para a região norte, esses dados eles caem mais ainda. Então, a gente tem um grande desafio de fazer com que o nosso país ele possa ler mais, que ele possa ter acesso ao número maior de livros e de literatura, sejam os livros que as pessoas adquirem ou sejam os livros que são lidos nas bibliotecas.
O nosso público-alvo são as escolas da rede pública de ensino nos 2 estados, no Amazonas e em Rondônia. E dessa rede pública de ensino também, a gente dá uma prioridade muito grande aos alunos do ensino fundamental, né? 1 e 2, e também o pessoal do ensino médio. Bom, a gente está fazendo essas lives, a gente fez a opção aqui no Amazônia das Palavras, fez a opção de fazer as lives, porque, infelizmente, a gente enfrenta essa tragédia brasileira dos últimos 5 meses, que é a pandemia, e que isso impossibilita a gente estar com as pessoas, até porque as nossas atividades aglomeram e tem um número muito grande de gente, né, que está conosco. Então, a gente fez a opção de fazer essas lives em virtude do Covid. Infelizmente, esse ano a gente não vai poder zarpar do Porto Magnífico ali de Manaus, rumo até Porto Velho, navegando pelos rios Madeira, Negro e um pedaço de Solimões, em virtude da pandemia. Então, a gente vai estar aqui juntinho, via agora lives. A gente deve estar fazendo lives agora no mês de agosto e nos próximos meses. E a gente, nesse momento, deu prioridade em fazer as lives com as pessoas que nos acompanharam na primeira edição do Amazônia das Palavras, que foi no final de 2018. E aí, cada sexta-feira, a gente vai estar aqui junto, trocando ideia e batendo um papo. O Daniel Munduruku foi responsável pela aula espetáculo, Catando Piolhos, Contando Histórias, Minhas Memórias da Amazônia. O Daniel é nascido em Belém do Pará, é também da nossa região magnífica da Amazônia. É escritor, graduado em filosofia e doutor em educação pela USP e pós-doutor em educação. É diretor-presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. Autor de 53 livros. Eu acho que você escreve desde muito pequenininho, né, Daniel? Autor de 53 livros para crianças, jovens e educadores. Recebeu diversos prêmios no Brasil e no exterior, entre eles o Prêmio Jabuti na categoria juvenil. Bom, antes de eu dar a palavra para o Daniel, enfim, eu queria dizer que essa semana, que esses últimos meses não têm sido fáceis, né? Para todos nós brasileiros. E essa semana foi uma semana muito dura em virtude da quantidade de notícias que a gente teve acesso com relação especialmente à violência cometida contra crianças e contra mulheres, que é uma violência que acontece de forma muito sistemática e que teve uma repercussão muito grande no Brasil essa semana. Então, eu transcrevi, eu vou ler um trechinho de uma fala, de um texto que eu adoro, do Daniel, e que é um texto que me acompanha muito e que eu tenho pensado muito nele, em virtude de tudo que a gente tem enfrentado, né? Então, eu vou ler um pequeno trecho. Bom, de uma fala sua. Abre aspas. O Brasil foi inventado a partir das dores de suas mulheres. E é importante não esquecermos essa história para podermos olhar de frente para nosso passado e aprendermos com ele. O Brasil precisa se reconciliar com sua história, aceitar que foi construído sobre um cemitério. Apenas dessa forma, saberemos lidar com a criatividade sobre a verdadeira história de como minha avó foi pega a laço. Daniel Munduruku. A palavra é toda tua e dizer que esse texto, para mim, é um texto muito impactante, que é sempre muito lembrado. Ô, Fernanda, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui, não é? No Instagram, dar boa noite para todo mundo que nos assiste, que nos vê, que nos ouve.
que, quem sabe, anseia por um pouco de uma palavra de esperança, né? Uma palavra de afeto em momentos tão duros, tão difíceis, em que a dor está muito presente na vida das pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, é isso que nos torna humanos, é exatamente a dor, né? E como a gente pode fazer com que a dor ela se transforme também em novas armas de criatividade, de resistência e tudo mais. E eu me sinto sempre muito desejoso, né, de oferecer para as pessoas um pouco de, se não de conforto, pelo menos de reflexão, para que a vida da gente seja repleta assim, de algum sopro de esperança. É por isso que eu escrevo, inclusive, é para isso que, claro, escrevo primeiro para mim, depois escrevo para os outros, né? Para não me permitir esquecer das coisas que a gente viveu, não esquecer a história, não esquecer o passado. Você tem razão ao dizer nesse texto, ao ler esse texto, e lembrar que o Brasil, a história do Brasil, ela de fato foi construída, né, sobre o cemitério, e esses cemitérios são as vidas dos nossos ancestrais indígenas, posteriormente também com a vida dos ancestrais africanos, né, que foram sendo arrastados para cá de uma forma violenta. O Brasil, portanto, não é um país muito fácil, né, porque tem um passado muito doloroso, mas é um passado também que ele não pode nos machucar, desde que a gente consiga se reconciliar com ele. O caminho do Brasil tem que ser esse caminho da reconciliação com o seu passado. Infelizmente, a história vivida, a história contada no Brasil é diferente da história vivida, né? A história contada, ela parte de uma narrativa feita pelos aqueles que se consideraram vitoriosos, conquistadores, colonizadores, e essa narrativa acabou prevalecendo de tal maneira que nós aprendemos a não gostar do nosso passado, né? Porque é um passado de muito sofrimento e o brasileiro médio, o brasileiro em geral, não consegue trabalhar muito bem, digamos, o seu psicológico com relação a esse passado vivido. E a história, ela sempre foi a história dos vencedores, a história daqueles que se consideravam maiores. E esses vencedores quase sempre são brancos, quase sempre são europeus. E é para eles quase sempre que vai a nossa atenção, né? Vai o nosso desejo, inclusive, de imitar. E, infelizmente, nós temos um governante hoje que faz questão de nos lembrar isso, né? Batendo continência para a bandeira dos outros e desvalorizando a nossa própria identidade. E isso é muito ruim porque dá a impressão, de fato, de que nós, brasileiros, somos mesmo, como dizem por aí, né? O cocô, a mosca do cocô do cavalo do bandido, e que a gente desvaloriza muito o que nós somos, o que nós temos, por conta de aprendermos a não gostar do passado vivido, né? Então a gente aprende a não gostar dos indígenas, a gente aprende a não gostar dos negros, e depois a gente aprende que nós não somos racistas, a gente aprende que nós somos uma democracia racial, né? Tudo isso, claro, é como um chip que colocaram na cabeça da gente, dizendo que a gente tem que pensar como o colonizador, né? A gente não pensa como colonizado, a gente pensa como colonizador, a gente pensa com o desejo de nos tornarmos colonizadores também. E aí a gente coloniza o nosso passado, né? A gente aqui no presente, a gente coloniza o passado de tal maneira que a gente quase não percebe que está fazendo isso. Então as pessoas quando dizem, não, eu não sou preconceituoso porque tenho uma empregada negra em casa, que é quase da família, ou quando dizem assim que eu também sou índio porque a minha avó foi pega a laço, como se isso fosse uma coisa positiva, como se isso fosse uma coisa boa, né? É uma forma assim às vezes, de a gente tentar se aproximar dessa história, mas reafirmando
que nós aceitamos pacificamente a violência, né? Aquilo que foi Exatamente. praticado contra os nossos povos. E a gente tem que fazer essa reconciliação, sim. A gente, para que o Brasil avance, as pessoas não percebem isso, mas para que o Brasil avance e tenha um caminho diante de si melhor, ele precisa fazer essa reconciliação com o passado. O passado, ele cobra da gente coisas muito... ele fica cobrando atitudes da gente, sabe? E a gente não consegue seguir adiante se a gente não reconsidera essa história. Como eu falei, não é negar a história, não é negar, não é aceitar, inclusive, aquilo lá. É reconciliar, que é diferente, né? Daniel, você se descobre escritor como, assim? Como é que foi isso para você? Então, como você lembrou aí, Fernando, eu sou graduado em filosofia. Eu sou nascido dentro do povo Munduruku, vivi no povo Munduruku na minha primeira infância. Embora tenha nascido em Belém do Pará, eu nasci ali por uma questão da hora, do momento. Minha mãe estava na cidade, sentiu dores de parto e ali eu nasci. Mas sou criado dentro desse povo na minha primeira infância. Depois que começou a nascer em 64, eu fui obrigado, por conta da política dos militares, né, Uhum. fui obrigado a ir para a escola aprender as coisas dos brancos, porque eles queriam civilizar a gente, queriam nos tornar gente, né? Ainda bem que Aham. comigo não deu muito certo. E a Bom, gente a gente acabava tendo que ir para a escola aprender as coisas dos brancos e negar com isso a nossa própria identidade. O que acontecia é que a escola, ela, naquela ocasião, ela era muito, muito cruel, né? Porque ela, inclusive, permitia ser castigado fisicamente. E, principalmente para nós indígenas que frequentamos a escola, a gente tinha um pouco essa dificuldade, que a gente não falava bem o português ou coisa parecida, e os professores iam com a palmatória lá castigar a gente porque a gente falava a própria língua ou porque a gente tinha fazia alguns gestos que eram próprios da cultura, e a gente tinha que entrar na forma, né? na uhum. formação, na formação militar, inclusive, que era proposto para a gente naquela época. Enfim, aí eu passei a viver mais no contexto urbano, e assim foi a minha vida até por volta dos meus 15 anos, entre aldeia e cidade, claro, sempre, mas a partir dos 15 anos eu me fixei muito mais na cidade para fazer meu ensino médio, que eu comecei em Belém, mas terminei no Amazonas. E depois disso, dentro do seminário, porque eu fui seminarista salesiano, dentro do seminário eu pude começar a minha graduação em filosofia. E eu queria muito ser professor, né? Mais do que ser padre, que era o que eu tinha entrado no seminário para isso, eu queria ser professor, porque entendia que ser professor é a função mais nobre da sociedade, mais do que, inclusive, ser padre. Ser o professor é a mais nobre das profissões, e eu gostava muito disso, dessa ideia, né? E queria ser professor, porque eu entendia que professor é professar, né? Professar a fé no ser humano, né? Era uma profissão de fé no ser humano. E aí eu dizia que era o confessor dos meus sonhos, né? Confessor da minha fé no ser humano. Então, o professor para mim é tudo isso. Aí eu queria muito ser professor, e só que descobri lá no Amazonas que eu não podia, o diploma seminarístico, ele não servia para nada. Eu tinha e precisava fazer a revalidação desse diploma. Foi por isso que eu acabei vindo para São Paulo, onde eu moro até hoje, no estado de São Paulo, para fazer a revalidação. E foi em São Paulo que me tornei assim, fui para a sala de aula, me tornei professor da escola pública, depois também para a escola particular e tudo mais, e de repente eu me descobri professor de filosofia de ensino médio. E fui, claro, sabia disso, óbvio, mas eu fui percebendo que a filosofia que eu tinha que ensinar era a filosofia ocidental. E a filosofia ocidental, ela começa, antes de ser filosofia, ela começa exatamente com as narrativas gregas, né?
Ela começa exatamente com os mitos gregos. E eu me peguei, de repente, contando mitos. Só que, também de repente, não mais do que de repente, eu percebi que as narrativas elas tinham uma aproximação entre as narrativas indígenas e as narrativas gregas. Na verdade, elas se juntavam, porque elas tinham a mesma função. E, de repente, eu comecei a fazer uma costura entre as histórias gregas que eu conhecia, com as histórias indígenas que eu também conhecia, e comecei a contar histórias. E comecei a contar histórias e fui descobrindo que as pessoas adoram ouvir histórias. Os jovens também. Acho que foi meu momento mais feliz como professor, foi quando eu, contando histórias, eu via jovens galalaus, como se diz, né? Jovens imensos, ali num silêncio sepulcral, ouvindo uma narrativa indígena, né? E fazendo a junção entre as narrativas, percebendo os sentidos das mitologias e tudo mais. Isso me realizou muito como professor. Aí eu gostei da ideia de contar histórias. E fui contar histórias para crianças pequenas. Uma vez, contando histórias, sempre deixava um tempo para as perguntas, uma menina de uns 8, 9 anos levantou a mão e perguntou: o tio Índio, ô tio Índio, aonde eu encontro essas histórias para eu ler? Aquela pergunta me pegou de surpresa, assim, porque, de fato, eu respondia todas as perguntas das crianças, porque eles tinham muita curiosidade, porque, afinal de contas, estavam diante de um ser mitológico, né? O ser indígena, e eles perguntavam as coisas mais cabeludas do mundo, e nunca ninguém me havia perguntado sobre de onde vinham essas histórias, ou se essas histórias já tinham sido escritas. Aquilo lá, ao mesmo tempo que eu fiquei assim espantado por não saber responder, eu fiquei com muita vontade de descobrir se aquelas histórias que eu contava tinham sido contadas, tinham sido escritas. Descobri, naquela época, sem internet, sem Google, para nos dar uma mãozinha, eu tive que ir para as bibliotecas para tentar descobrir se essas histórias já existiam. E eu descobri que não, que não. E isso acendeu uma luzinha na minha cabeça. Ué, se elas não forem escritas ainda, por que não escrevê-las, né? Só que a escrita não era uma prática para mim, eu não escrevia. Eu escrevia as coisas das aulas e tudo mais, né? De repente eu me peguei escrevendo algumas coisas, algumas histórias e tal. E a partir daí, para encurtar a conversa, é que eu achei que eu podia me comunicar com as pessoas, além da palavra falada, da oralidade, que o professor faz, né, o tempo inteiro, eu podia também usar esse instrumento como um instrumento mesmo de partilha de conhecimento e tudo mais. E foi a partir daí que nasceu o escritor? Não. O escritor Daniel Munduruku ele só vai nascer muito depois, quando eu já tinha mais ou menos escrito uns 20 livros. É que eu me reconheci escritor. Porque sempre que eu escrevia um livro, eu achava, eu só vou escrever mais esse. Eu acho que agora esgotou, acho que não consigo mais, e tal, e tal. E fui para usar uma imagem ruim hoje, diria assim, né? Eu fui picado por esse vírus, né? Da escrita, né? Que isso acabou ficando, e sempre que eu estava em algum lugar, estava pensando em alguma história, em o que contar. As perguntas e as curiosidades das crianças sempre me davam uma nova vontade de escrever, de contar algum detalhe da vida indígena, e assim foram nascendo os 53 livros que hoje eu tenho publicado. Inclusive, acabou de ser lançado mais um, né? Acabei de receber mais um livro, que é, na verdade, Foi picado pelas serpentes daquele seu, né? Esse livro acabou de sair, acabei de receber, é o Mundurucando. É o Mundurucando 1. Tem o Mundurucando 2 e esse aqui é o Mundurucando 1, que é uma reedição, na verdade. É uma segunda edição de um livro que eu já tinha lançado. É isso. Assim nasceu o Daniel Munduruku, com Daniel vontade Munduruku. de comunicar com as pessoas.
Você fala assim, nasceu Daniel Munduruku, me faz lembrar duas coisas. Assim, uma que eu vou compartilhar aqui com o pessoal que está conosco. Eu me lembro quando nós chamamos você para ir para a Amazônia das Palavras e você aceitou o convite, assim, aquela alegria total. Eu falei, então tá, eu vou providenciar a tua passagem para você viajar para Manaus, né? Que a gente começou a navegar a partir de Manaus. E aí eu me lembro, não sei se você lembra dessa história, eu me lembro que eu mandei para você o bilhete escrito Daniel Munduruku. E aí você disse, eu acho que você me ligou e falou, eu não embarco assim, eu não vou embarcar assim. E aí eu fiquei sem saber, sem entender direito, né? Mas por que você não vai embarcar, né? Não, não é isso, o trecho não é esse, né? São Paulo, Manaus. Aí você falou, não, mas eu não sou o Daniel Munduruku para a companhia aérea. Isso me chama atenção, porque de alguma forma isso mostra a dificuldade. No geral, essa coisa da invisibilidade, inclusive enquanto munduruku, né? E aí, lembrando dessa história e pegando uma carona, na tua aula espetáculo lá em Itacoatiara, que você fala, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quando as pessoas, os brancos, né, os colonizadores, né, até hoje praticamente, te chamam de índio e você meio que assim olha para trás e diz, está falando comigo? Né? Eu queria que você contasse um pouco isso, assim, essa história do... Você falou que se descobriu como escritor, mas se descobrir, eu acho que para além do próprio povo munduruku, como aquilo que a gente chama de indígena, assim, perdoe se eu estiver cometendo uma heresia, né? Não, então, essa coisa do nome é interessante porque isso tem a ver com aquilo que eu dizia no início sobre a tal da narrativa única, né? Uma das coisas que sempre se tentou fazer com os indígenas era negar a sua identidade, porque a identidade indígena ela é um contrassenso, digamos, à ideia de civilização, à ideia de civilidade, né? Então, as pessoas queriam nos tornar civilizados, e isso passava pelo nome, e de preferência o nome cristão, o nome ocidental, o nome em que as pessoas compreendessem melhor, não esse nome estranho, esquisito que os indígenas carregam. E isso era determinante para poder separar, né, o indígena, a identidade indígena da identidade brasileira. Porque, Fernanda, ó, desde 1500 até 1988, os indígenas sempre foram considerados povos num processo de evolução. Ou seja, os indígenas iriam deixar de ser indígenas e iriam finalmente ser brasileiros. Isso veio desde 1500 até os anos 60 do século XX. Quando os militares assumiram, eles tentaram acelerar esse processo, criando uma política do que eles chamavam de integração, né, que está muito na boca do atual presidente, né, essa Na verdade, palavra. foi de extermínio, né? Sim, claro. E a gente agora está numa outra fase desse extermínio, né? Isso, teve a fase exterminacionista mesmo, de extermínio, propriamente de perseguição direta, e teve a perseguição da integração, que tinha muito mais a ver com essa história da evolução humana, né? O indígena ser lentamente integrado à sociedade brasileira. Isso vem desde o começo do século XX, quando foi criada como chama? Fugiu o nome aqui do Marechal Rondon. Desde aquela ocasião, a política pública no Brasil para os indígenas era de integração. Acreditava-se, o Brasil nasceu sobre essa égide, né, do positivismo, de
Aham. de seguir adiante, aquela coisa, vamos lá, deixa que quando eles vão tomar consciência, aí vão aprender as coisas dos brancos. E quando os militares assumiram, eles quiseram simplesmente apressar isso. E fizeram isso através da escola. Né? Fizeram através da escola. Obrigava a gente para a escola. Antes disso, um pouco, tinha a coisa dos nomes também. Né? De negar o nome próprio do povo e colocar o nome cristão, que era a forma de dizer, ó, esse camarada aí já é um cristão, já é um civilizado e Tá tal, que batizado, passava por isso, é a coisa da alma mesmo, né? sim. Enfim, aí muitos da minha geração, já dos anos 60, eu sou nascido em 64, imagina. Então, da minha geração, a gente já não teve mais o nome, quer dizer, nunca teve, mas aí era obrigatoriamente ter o nome, era obrigatório ter um nome não indígena, não tradicional na certidão do nascimento. Então se inventou muitos nomes, né? Você pode reparar que a maioria das pessoas da minha idade sempre tem um nome considerado ocidental, né? E às Uhum. vezes, e por conta disso, e até por resistência, a partir de 70, sobretudo de 1980, os indígenas que tinham nome ocidental, eles passaram a colocar, a acoplar, digamos, o sobrenome da sua cultura, do seu povo ao nome. Então, por isso, hoje a gente vê muita gente assim, né? Daniel Munduruku, Cristino Wapichana, Uhum. né? Justino Tuiuca, não sei o quê, porque todos esses têm nomes ocidentais. O Cristino não tem nenhuma menção ao povo Wapichana no nome dele, o Justino não tem nenhuma menção do nome, eu não tenho nenhuma menção do nome Munduruku na minha carteira de identidade. Daí a dificuldade de a gente embarcar num voo comercial, né? Justamente porque a companhia vai olhar o nosso documento e vai dizer: esse não é você, mesmo que a E, gente esteja lá. e isso não está no seu caso específico, não há um Não, processo existe de todo. fazer a retificação junto aos cartórios? Pode, mas aí você tem que entrar com advogado. Aí você tem que ir, porque não existe isso de se você chegar lá e dizer eu quero trocar meu nome. O meu nome vai ser sempre o mesmo, De desde se que eu entre. autodeclarar, literalmente, né? Isso. Ou eu posso colocar mais esse nome, como tem o Pelé, por exemplo, usa o nome Pelé Sim, né? O Lula usa sim. o apelido dele, Lula, já é nome dele, a Xuxa, né? Já usa o nome artístico, por assim dizer. Ah, Aí você entra num processo legal para isso. Agora, hoje em dia, depois da Constituição de 88, ia dizer, aí sim, foi a primeira vez que o Estado brasileiro disse que os indígenas não precisavam deixar de ser indígenas para ser brasileiro. Os indígenas eram brasileiros e eram brasileiros originários. E, por serem originários, tinham direitos garantidos. Um direito a uma uhum. educação diferenciada, a uma saúde diferenciada, a demarcação de terra, etc. E tal. E aí também poderiam assinar ou ser registrados com o seu nome tradicional. Aí a gente vê, então, toda uma geração já, a partir dos anos 90, que já vai ter nome tradicional nas suas certidões de nascimento, são conhecidos, né, com seus nomes tradicionais. Então, até 88, e devo de lembrar bem que a Constituição de 88 é uma Constituição cidadã, nesse Uhum. sentido, que ela é uma Constituição inclusiva, é por isso que combatem tanto essa Constituição, né? Querem derrubar tudo, todos os ganhos sociais que ela trouxe. Em 88, ela teve toda essa nova dimensão. A partir daí é que os indígenas puderam se organizar. Até 88, a gente não podia ser pessoa jurídica, não podia ter organização indígena, não podia ter uma ONG indígena constituída, né, com CNPJ e tal, porque o indígena não era cidadão brasileiro pleno, ele era só relativamente capaz. Então ele não podia participar da vida plena como cidadão. 88 faz isso, né? Então é uma divisão, um divisor de águas,
pensando aí, inclusive no encontro das águas, né? Já que estamos falando da Amazônia aí, é esse divisor de água, né? Em que os indígenas, então, podem se autoafirmar indígenas, né? E, para isso, ou deveriam, não ser perseguidos por conta disso. Infelizmente, não é isso que acontece, mas não deveria mais. O indígena é considerado, sim, um brasileiro, um brasileiro originário. E só para concluir, as pessoas, eu falava do chip que enfiaram na cabeça da gente, né? Porque a ideia do índio, esse índio genérico, é uma dessas ideias da narrativa única que foi sendo introjetada na nossa cabeça. Essa ideia do índio genérico, ela vem sendo empurrada goela abaixo na formação do brasileiro, com um objetivo claro. Primeiro, de dizer que esses indígenas são do passado. E segundo, para poder justificar a invasão da terra indígena, a exploração da terra indígena. Então, o indígena que mora nas pessoas, normalmente, é o indígena dominado por dois conceitos. Um é um conceito romântico, romantizado, e outro é um conceito ideologizado. A ideia do índio romântico é aquela ideia que ele vive lá no meio da floresta, no bem bom, passa o dia inteiro sem fazer nada, só coçando o pé, né, como se vivesse num eterno domingo. É a ideia do paraíso, é a ideia do bom selvagem, aquela coisa assim, que está na cabeça de todo mundo, que é, inclusive, a ideia do índio que a gente comemora no dia 19 de abril, que as escolas comemoram. Esse índio romântico é o índio do passado, é o índio, enfim. E tem uma ideia um pouco mais perigosa, eu diria, que é a ideia do índio ideologizado. E aí, certamente, os nossos amigos aí já ouviram dizer que índio é preguiçoso, que índio é atrasado, que índio é selvagem, que índio é traiçoeiro, que índio é bêbado, que índio não sei o quê. Essa imagem, ela vai sendo construída ao reverso da outra. Mas essas duas imagens moram dentro da gente. Para dar um exemplo, quando uma pessoa diz, o Daniel é índio, o que será que veio no imaginário das pessoas? Vem o índio romântico, romantizado, né? Mas se você de repente diz assim, mas o Daniel ele é formado, ele é doutor, ele é mestre, ele é um escritor famoso, ele é premiado e tudo, as pessoas imediatamente arregalam os olhos assim e se acham no direito de dizer, então ele não é mais índio de verdade. Tem celular, né? Não pode mais. E quando as pessoas dizem isso, Fernanda, elas não se dão conta de que elas estão reproduzindo o estereótipo. E essas duas versões estão dentro das pessoas. Por isso que eu falo da necessidade de reconciliar com o passado, sabe? Porque as pessoas não sabem, inclusive, qual o indígena que mora dentro delas. Porque todo brasileiro nascido nessa terra, que não tenham pais estrangeiros de outros cantos, Sim. eles são brasileiros, têm dentro de si o indígena e o negro africano, que nós aprendemos a não gostar. Então, quando as pessoas dizem que eu sou índio, não, eu não sou índio. Eu sou munduruku, porque a palavra índio não diz quem eu sou. A palavra índio diz o que as pessoas acham que eu sou. E o que as pessoas acham que eu sou é um puro equívoco. É a ideia do chip que está enfiado na cabeça delas. A gente tem que se libertar desse conceito se a gente quiser efetivamente entender a nossa história brasileira e entender a presença dos indígenas e dos negros na história, na história do Brasil e na constituição da nossa própria identidade brasileira. Daniel, como é que foi, assim, mudando um pouco, né? Pensando nessas coisas todas, mas eu me lembro muito das atividades, tanto em Manaus quanto em Itacoatiara, elas foram muito encantadoras, assim, as aulas de espetáculo que você fez foram
Eu vi as pessoas como se elas estivessem com uns palitos nos olhos, assim, elas mal piscavam, né? É, é, isso é a nossa visão, né? Para você, como é que foi essa experiência de estar conosco no Amazônia das Palavras? Então, eu fico sempre muito à vontade, né, quando eu vou para a Amazônia, claro, é a minha terra. Como diz o Nilson Chaves, né, a gente tem que Uhum. nos identificar como amazônidas, né, como amazônicos que somos, mais do que paraense, mais do Sim, que amazonense. A gente ali é a nossa pátria, né? A é. Amazônia é uma pátria inteira, como um todo. E eu sempre fico muito à vontade de estar lá. E eu gosto muito de fazer essas provocações, sabe? O meu trabalho como professor, como contador de histórias, é provocar as pessoas, porque eu parto de um princípio, né, que é filosófico, de que nós precisamos fazer com que as pessoas riem um pouco da sua própria ignorância. A gente Uhum. precisa se saber ignorante para a gente poder dar oportunidade para que o conhecimento nasça. A ignorância não é um defeito, nós nascemos todos ignorantes, né? A ignorância, filosoficamente falando, ela é uma atitude de quem quer saber. Ignorar é não saber. E quando o conhecimento chega, a gente se espanta, né? Uhum. Diz o Rubem Alves que aprender é estar doente dos olhos. Porque quando o conhecimento vem, a gente parece que abre os olhos da gente, assim, né? E a gente começa a enxergar as coisas com mais clareza. Então, eu gosto muito dessa ideia de fazer as pessoas rirem, né, da sua própria ignorância, numa atitude de desarmar. A gente precisa Uhum. desarmar as pessoas, né? Ao invés de ir lá dizer assim, você é racista, você é isso, você é aquilo, a gente vai lembrando para elas algumas ideias que moram dentro delas e elas não percebem. E elas não percebem. E quando elas percebem, elas arregalam os olhos. Puxa vida, eu não sabia, nunca tinha pensado nisso antes. Quando a pessoa diz isso, é porque o conhecimento chegou. Deu uma beliscadinha. É claro, isso não é o suficiente, mas as pessoas já vão ficar atentas para dizer, então eu não devo chamar os outros de índio, que a palavra índio não é uma palavra boa. Não, não é uma palavra boa. Índio é uma palavra que despreza, é uma Uhum. palavra ruim, é uma palavra Pejorativo, pejorativa, é uma palavra maldita, né? E, se, sim. e quando maldita é uma palavra do mal dizer do outro, né? Por isso, eu, às vezes, falo, a índio, quando a pessoa me chama de índio, ela está me chamando por um apelido. E não existem apelidos positivos. Todo apelido é uma negação que a gente faz do outro, Uhum. né? Porque os apelidos quase sempre estão ligados a algo que a gente acha defeito, que a gente pensa no outro como uma carência que ele tem. Então é o aleijado, né? Às vezes a gente diz que é pobre, às vezes a gente diz que é branco demais, às vezes que é E aí preto você demais. limita também, né? Você machuca e limita o outro Exatamente, porque completamente. é aquilo que a gente faz quando a gente chama alguém por um apelido, a pessoa fica intimidada. Fica dentro de Ela uma caixa, é muito duro. Exatamente. E a minha ideia sempre foi de poder provocar as pessoas para poder abrir os olhos, né? Para dizer assim, olha, a palavra índio, se você me chama de índio, você está cometendo um equívoco. Primeiro, depois você está sendo burro pra caramba, porque eu estou te dizendo que não é para você fazer mais isso, né? Você tem que seguir adiante. Vamos pegar uma outra linha de pensamento, vamos tratar os outros pelo nome. Daí a importância de me identificar como Munduruku, identificar o outro como Chavante, como Terena, como Kayapó, como Yanomami, né? Porque isso é que diz o que a pessoa é, da onde ela vem. Né? A identidade é o que nos dá pertencimento. Né? Eu sou brasileiro, sim, eu sou um brasileiro nascido Munduruku. Olha que coisa legal. As pessoas precisam entender isso, que não existe só o brasileiro genérico.
né? Sim. Existem os brasileiros nascidos em situações, em lugares e regiões diferentes e que geram uma outra brasilidade ou uma outra forma de ser brasileiro. Isso eu gosto de colocar na cabeça das pessoas. Eu acho fundamental que as pessoas se sintam incomodadas, incomodadas, porque é o incômodo que faz com que as pessoas mudem. Daniel, você, só dando um recado aqui para o pessoal, que eu estou vendo que tem um monte de comentário, vai ficar tudo salvo e na medida e depois a gente responde para vocês. Eu não consigo responder aqui para vocês, mas está salvo e a gente entra em contato, né? Qual o desafio que você acha nesse momento da gente trabalhar literatura nas escolas? Diante do que a gente tem visto, inclusive, dessa tragédia da tentativa de taxar os livros no Brasil. A gente já tem um problema grave de acesso à leitura. Como é que desafio que você vê que está colocado para a gente em trabalhar com literatura no Brasil? Então, nós precisamos pensar assim que a literatura ela é fundamental na formação da consciência das pessoas. A gente lê por prazer, mas o prazer também ele é educativo, né? Uhum. Agora, só ler com prazer quem sabe ler. Quem não Sim. sabe ler, a leitura sempre vai ser uma tortura, né? E, infelizmente, você iniciou a nossa conversa justamente lembrando que no Brasil se lê muito pouco, os Uhum. brasileiros leem muito pouco e as suas leituras quase sempre são leituras que não se pode chamar de literatura, na verdade, né? São Exatamente. leituras que são leituras limitantes, mais do que libertadoras, né? Sim. A gente tem que ler para libertar nossa alma, nosso espírito, libertar a nossa imaginação, libertar a nossa capacidade de interagir com o mundo. A gente tem que ler para se tornar humanos melhores, né? Não para nos tornar escravos de ideologias ou de mesmo de crenças, né? A gente precisa ler, e se uma crença te escraviza, ela não é honesta, né? Porque crenças mesmo são sempre libertadoras, né? O fundador do cristianismo, um pajé chamado Jesus Cristo, ele era o cara mais livre do mundo, né? E ele educou todo mundo para ser livre, propôs a liberdade como opção da existência. Quer morrer? Morra, tudo bem, mas morra sabendo que você está morrendo por uma causa, né? Isso é a coisa mais libertadora do mundo. Então, a literatura, a leitura, ela serve exatamente para nos libertar, para nos dar essa capacidade de olhar o mundo de uma forma mais ampliada. A leitura, a literatura, é uma lente de aumento, né? É a nossa capacidade de olhar o mundo por outros olhos, com os olhos de quem escreve, inclusive, pela narrativa dos personagens, né? A leitura serve para isso, e a literatura, tanto a literatura brasileira, a literatura universal, elas são consideradas literatura exatamente porque nos permitem fazer uma viagem para além de nós mesmos, né? E que é uma coisa absolutamente humana, essa nossa busca, né? Essa nossa indagação. Agora, se nós queremos que o Brasil se reconcilie consigo mesmo, a gente tem que oferecer uma educação que seja emancipadora, né? Uma educação que seja militar, como estão querendo propor, uma educação de escola sem partido, como estão querendo propor, isso já por si só é um certificado de que o Brasil não apenas irá ficar pior, como ele irá regredir, né? Irá regredir em todos os avanços que se teve nos últimos anos e que a democracia trouxe para o Brasil. Então, a literatura, a meu ver, ela é fundamental para ser o fundamento desse novo Brasil. Talvez seja o instrumento fundante do Brasil. Agora, a gente precisa ensinar as pessoas a ler, sabe? A gente precisa ter uma dinâmica que permita
que as pessoas se entreguem à leitura, consigam fazer uma leitura prazerosa também, que consigam fazer com que esse prazer se torne num instrumento de educação, não é? E não seja só a leitura obrigatória de sala de aula, de escola, do livro didático. Eu acho que as pessoas possam sentar aí na beira de uma árvore, embaixo de uma árvore, na beira de um rio, no igarapé, e sentir o coração fluir, né? Esse leitor que eu imagino, né? Esse é o leitor necessário, esse é o leitor que o Brasil precisa, um leitor que, ao mesmo tempo, aprenda e se comprometa, porque a leitura faz isso, né? Ela, além de criar na gente consciência crítica, ela faz com que a gente se comprometa com a transformação. Por isso, talvez, a taxação sobre o livro ele seja o caminho para trás, né? Voltar para trás nos poucos avanços que a gente já teve, mas voltar para trás porque vai proibir o acesso praticamente das pessoas à leitura literária. Uma calamidade. Bom, como a gente está 10 minutinhos aqui, eu queria dar uns recados, né? Primeiro é o seguinte, a semana que vem a gente comemora o Dia do Artista. Os artistas, agora com a pandemia, foram os primeiros profissionais a parar e certamente serão os últimos a retornar às suas atividades. Porque é impossível os artistas estarem nos palcos, nos cinemas, nos sets de filmagem, por aí vai. Então, a gente, considerando que próxima semana é o Dia do Artista, dia 24, a gente resolveu fazer várias lives com vários artistas durante toda a semana e de artistas que, inclusive, acompanharam o projeto Amazônia das Palavras. Então, eu convido todo mundo para o dia 24, que vai ser na segunda-feira. A live é com o artista circense Diego Gamarra. O Diego esteve conosco no Amazônia das Palavras, fazendo espetáculo circense, era o Cloro, o palhaço que engolia letras. Dia 26, na quarta, a gente vai ter a presença também do Bira Lourenço, que é percussionista e um músico magnífico, que trabalha com sons da Amazônia. Dia 29, conforme a gente já tinha programado, a gente vai ter aqui o escritor José Roberto Toreiro. E no dia 31, a gente vai ter a presença do cineasta Léo Ribeiro, que trabalhou, inclusive, com a gente na oficina Palavra Animada, né? Essa fala entre o cinema, esse intercâmbio, vamos chamar assim, entre cinema e literatura. Bom, você falou de democracia, você terminou sua fala falando dessa tragédia de taxação de livro no Brasil, dessa proposta absurda. Eu sei que você é pré-candidato a prefeito da cidade de Lorena, né? E eu fico muito feliz, porque tem algo que é muito, muito seu e que eu tenho observado muito, Daniel, você está sempre, de alguma forma, falando dessa reconciliação, né? E eu acho isso fantástico. E eu penso que para a gente ter um exercício junto ao poder público, em qualquer esfera, e principalmente junto ao executivo, a gente tem que estar muito aberto e muito despojado, e muito despojado para a escuta do outro, né? Para compreender as necessidades também do outro, que não é a gente próprio. Eu queria que você falasse um pouco dessa disputa. Fico feliz, queria poder votar em Lorena, mas não voto. Quem sabe eu vá no dia 1º de janeiro para sua posse, tomara. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e fizesse as suas considerações finais, porque a gente tem agora 5 minutos e, infelizmente, o Instagram ele desaparece com a gente depois que dá 1 hora certinho, tá? E É assim, verdade. super, super, super obrigada. Muito obrigada.
Foi uma honra minha falar, conversar com você. Eu lembro sempre quando eu falo essa coisa de disputar a prefeitura, eu lembro daquela música do Raul Seixas, né? Mãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Não preciso ser ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Mas eu venho de uma ideia de que, aliás, venho difundindo a ideia de que a gente precisa se comprometer, né? A gente não pode ficar pacífico e passivo diante das dores. Aliás, como diria também Mercedes Sosa, né? Eu só peço a Deus que a dor não me seja Seja indiferente, indiferente. né? E ficar indiferente é ir contra aquilo que eu acredito muito, que é a necessidade de a gente se comprometer, de a gente poder dar o nosso melhor para a sociedade. Pode ser que seja uma experiência ruim, mas ainda assim você vai dizer com tranquilidade que você tentou, né? Que você se colocou, você se pôs a serviço da sociedade. Eu penso que um gestor público, ele é isso, ele tem que ser um servidor, né? Ele tem que ser alguém que se coloca a serviço da sociedade onde vive. Eu vivo aqui na cidade de Lorena há 30 anos já, sou cidadão honorário da cidade por conta da minha atuação. É, já viajei o Brasil, já viajei o mundo inteiro observando as coisas, e isso me dá também uma certa segurança e garantia de que dentro de mim tem conteúdo suficiente para me tornar um gestor, se for a vontade da população, e um gestor preocupado com a vida das pessoas, né? Com o desejo de oferecer o que acesso às pessoas, essa coisa da leitura que a gente falou, se eleito fosse, né, eu certamente uma das minhas primeiras atitudes como gestor seria tentar reformular todo o sistema de ensino da cidade, reformular todas as bibliotecas da cidade, oferecer um programa, um projeto de livro, leitura, literatura, biblioteca para as pessoas, criar uma cidade leitora, sabe? O meu desejo passa por aí, né? Porque eu acredito que se a gente oferecer isso, a gente pode até oferecer menos rua para as pessoas, a gente pode oferecer menos prédio para as pessoas, a gente pode oferecer menos concreto para as pessoas. Mas se a gente oferecer um pouco de poesia, a gente pode oferecer um trabalho para as pessoas, a gente pode oferecer possibilidade delas se realizarem como humanos, e se saírem dessa cidade de Lorena e ganharem o mundo, né, já teríamos feito nosso trabalho, né, que é justamente alimentar o sonho das pessoas. As pessoas estão buscando, estão querendo esperança. E eu tenho dito isso, né, que o meu projeto é a esperança, ou a esperança como projeto. É isso que eu tenho colocado como pano de fundo da minha gestão. Queria agradecer, dizer para o pessoal me seguir aí no Instagram, Daniel Munduruku Oficial, ter meu canal no YouTube, ter meus 50 livros que vocês podem encontrar na livrariamaracá.com.br. Podem conhecer os cursos que eu estou oferecendo na Academia UCA, né, que são cursos bem bacanas. Fernanda, obrigado, parabéns aí pela iniciativa. Super obrigada, super feliz. Hoje é um dia feliz, né, que a gente vai dormir em paz. Bom, gente, só para lembrar, essa semana toda, a próxima semana, a gente vai ter um monte de live. Então, dia 24, live com o Diego Gamarra. Na quarta-feira, com o Bira Lourenço. Na sexta-feira, com o escritor José Roberto Toreiro. E no dia 31, com o cineasta Léo Ribeiro. A nossa live vai ser agora, a gente vai colocar daqui a pouco no Facebook. Por favor, compartilhem por lá. Mandem as suas observações para a gente, que a gente também vai estar
tentando responder para vocês. Super obrigada. Beijo em todo mundo aqui que participou com a gente. E se aqueçam, porque a noite promete ser bem fria. Beijo grande, então.